Farei essa leitura, Provérbios capítulo 15, versos de 1 a 4. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua serena é árvore da vida, mas a perversa quebranta o espírito. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Nós lemos e nós vamos estudá-lo, Deus. E que o Senhor Deus esteja nos ensinando, Senhor Deus, nos fortalecendo, nos dando da tua graça, ó Deus, que age mesmo quando nós não vemos, nos ajudando, ó Pai, pois só mesmo pela tua graça, para que possamos ser transformados, possamos ser melhores, possamos, ó Deus, ver esperança em muitas situações que nós mesmos não podemos fazer nada. Obrigado, ó Pai, porque estamos aqui na confiança do Senhor, como nós cantamos, como nós lemos, ó Deus. Confiamos em Ti, que o Senhor há de cumprir as Tuas promessas nas nossas vidas. Há de nos fortalecer, nos erguer, para que sejamos fazendo aquilo que for necessário, para que a Tua vontade seja cumprida, ó Deus. Pai amado, oramos, pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite, mais uma vez, através dessa mensagem. Oramos em nome de Jesus. Amém. Certo dia, uma conversa de uma mulher com seu marido começa mais ou menos assim. Ela disse: você acha que um dia a gente poderia mandar colocar um espelho grande aqui na sala? Resposta do marido: espelho grande? Para quê? E deu aquela encarada, né, por baixo do óculos assim para a mulher. A mulher, já arrependida, disse: só bobagem minha. Li uma vez que espelho dá a impressão de maior espaço e a nossa sala é um pouco pequena. O marido só deu aquela última olhada e disse: a sala está ótima. E voltou lá a ler o seu jornal. Ela: claro, você tem razão. Já estava de saída e ela saiu, fechou a porta. Naquele momento ela lembrou que tinha esquecido algumas coisas, mas não vou voltar não. Resolveu não voltar. Essa cena não é uma cena muito incomum. É algo que acontece na vida. A ideia nossa neste mês de maio é falar sobre relacionamentos e o tema é: a minha família precisa. Tem que ter uns 3 pontinhos aí, né? Minha família precisa. E eu creio que uma das coisas mais importantes é exatamente: minha família precisa buscar uma comunicação sadia. Nós vamos começar por esse tema: comunicação sadia. A comunicação tem deixado muito de lado, tem ficado um pouco aquém do que deveria ser. Parece uma incoerência que nós vivemos na era da comunicação. Todo mundo pode falar com todo mundo o tempo todo, tantos programas de computador, celular, mas a comunicação, ela se tornou, em muitos casos, impessoal, e não deixou de haver discussões, diálogos curtos, objetivos. E a falta de comunicação é um dos fatores de maior dificuldade nos relacionamentos, na nossa casa.
A falta de comunicação faz nós tomarmos decisões erradas. E, com certeza, principalmente decisões onde na forma errada de comunicar-se, tende a agredir o outro. Tem duas imagens aqui que falam sobre o começo do casamento. A primeira imagem diz: olhe, querida, que lindo sol, que lindo pôr do sol. E a mulher: mas não tão lindo quanto o nosso amor. Passado alguns anos, o mesmo pôr do sol, o mesmo carro, a mesma viagem, olha o que aparece lá. O homem dizendo: olha só, já está entardecendo. Se você não demorasse tanto para sair de casa, já estaríamos lá. E a mulher: eu? A culpa é sua, que é tão devagar quanto essa lata velha. Então, no momento, o pôr do sol era um motivo de alegria, o casal viajando e vendo o pôr do sol. Agora o mesmo pôr do sol é motivo de discórdia. Olha como nós estamos atrasados. Se saísse antes, a gente poderia viajar de dia, agora vamos ter que viajar de noite. A culpa é sua, a culpa é sua. Alguns estudos de comunicação falam que apenas 7% da comunicação está relacionada às palavras. Interessante isso. 38% da comunicação é feita através do tom da voz. Tom da voz. Então, se falar muito baixinho assim, ninguém vai escutar, né? Ninguém vai entender. Ninguém vai se empolgar. Então, às vezes tem que dar uns gritos de vez em quando, mas não agressivamente. Não só o tom da voz, mas a própria expressão facial, o movimento do corpo. E eu creio que a gente lê até o coração da pessoa. Quando ela fala, a gente até parece que tem um sentimento, né, que você percebe só de estar do lado. Parece que ninguém fala nada, né? Só o clima assim já dá a entender essa dificuldade. Em outras palavras, quando você diz alguma coisa ao seu cônjuge, as palavras em si só transmitem 7% do significado. Então nós precisamos cuidar muito bem da nossa comunicação. O texto de Provérbios 15, versículo 1, traz os dois cuidados que nós temos que ter com a comunicação. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Cuidado com o que falamos e como falamos. Isso está aqui no versículo. Como falamos? A resposta deve ser branda. O que falamos? A palavra não pode ser dura. A resposta branda desvia o furor. Eu creio que teríamos muitas coisas para falar a respeito de comunicação. Eu estou querendo resumir o máximo. Se nós exercitarmos isso, cuidado com o que falamos e como falamos, a nossa comunicação vai melhorar os porcentão aí. Muito, muito mesmo. Palavra dura. Como que podemos evitar a palavra dura? Eu creio que uma regra é sempre dizer menos do que pensa. Às vezes a gente pensa tanta coisa. E falar simplesmente não vai resolver. Geralmente a palavra dura está relacionada a você falar apenas das faltas dos outros. Tocar na fraqueza do outro. A palavra dura pode vir até em forma de piadas. Aquela história de que brincando se falam verdades, né? Gracejos e humor não vale a pena frequentemente quando vão magoar as pessoas. Nós temos que tomar cuidado com essas palavras duras.
Resposta branda, palavras brandas. Como que é o tom de voz da nossa conversa? Aquele teste, né? Se a gente fizesse um teste de gravar o que a gente fala, às vezes a gente não suportaria, mas que chato que nós somos, né? Como nós falamos demais. Temos que aprender a diminuir o tom das conversas, a falar com mais amor. Não tem que ser educado só quando nós estamos falando para a igreja, né? Quando nós vamos fazer uma oração, mudar a voz, vamos dirigir o louvor. Mas a nossa palavra precisa ser exercitada dessa forma. Cultivar uma voz baixa, respostas brandas. O que eu quero dizer com isso? Ninguém vai brigar mais, ninguém vai pensar diferente, ninguém vai discutir. Errado. É possível discordar sem brigar. É possível discordar sem brigar. Olha essa imagem. Ali eles estão discordando. Mas discordar precisa ser desse jeito? Em todos os lugares, né? No trabalho tem que ser assim. Na igreja tem que ser assim. O conselho da igreja tem que ser assim. Na padaria, aonde nós estivermos. Não é certo todo mundo pensar igualzinho, todo mundo achar que está tudo certo. Deixa que o outro fale, o que o outro fale eu concordo. Errado. Quem aprende a discordar, ganha muito. O problema não está em discordar, está na forma que você discorda do outro. Quando você aprende a discordar do outro, mostrando o caminho para o outro, de certa forma, mostrando o seu ponto de vista, muita coisa pode mudar. E mesmo se você discordar e o seu ponto não prevalecer, pelo menos você falou. E nem sempre vai ser do jeito que a gente quer, né? Mas eu preciso então conservar a minha mente aberta. Eu preciso escutar as coisas. Um grande problema de comunicação é não escutar. Tinha uma outra imagem que eu não coloquei para não ficar muitas figurinhas, mas tinha uma imagem da esposa chegando para o marido com um presente na mão e ela fala para o marido: olha o que eu trouxe. E ele de costa para ela, né? Lendo um jornal. Ela: olha o que eu trouxe. Ele: mas conta para me pagar, né? E ela estava levando um presente. A falha da comunicação muitas vezes está em nós começarmos a adivinhar tudo, nós começarmos a julgar o outro, nós não escutarmos o que o outro tem a dizer. A comunicação, para ser perfeita, as palavras têm que ser ditas. E muitas vezes repetidas. Eu acho interessante, tem pessoas, você já conversou com uma pessoa que ela fala a mesma coisa, ela repete 2, 3 vezes a mesma coisa, e pausadamente. No começo eu achei que aquilo era chato, mas depois eu percebi que era uma forma que a pessoa tinha de deixar claro o que ela queria dizer. E também que eu entendesse claramente o que ela ia dizer. Porque comunicação parece fácil, né? Eu falo, você entende. Não é tão fácil assim. Basta a gente pegar um dia, mandar a pessoa, dar a oportunidade de vocês anotarem a mensagem, né? Anota a mensagem e depois você tem a oportunidade. O que o pastor falou? Muitas vezes cada um vai falar uma coisa. Então não é tão fácil comunicar. Não é fácil entender. Da mesma forma na nossa casa. O quanto nós temos essa paciência de comunicar? Aí que está o problema. Na correria do dia a dia, as pessoas começam a comunicar com bilhetinho, né? Sai e volta meio-dia. A outra chega e já pede uma coisa. Pediu, não pediu. E a falha na comunicação realmente complica. Provérbios 18:13 diz: responder antes de ouvir é estultícia,
e vergonha. É estultícia e vergonha. Então, em primeiro lugar, temos que perceber essa dobradinha aqui. Cuidado com o que falamos e como falamos. Em segundo lugar, nunca deixe passar a oportunidade para dizer uma coisa meiga e animadora às pessoas com que você convive. A ideia, irmãos, de conviver com alguém não é pouco, não. A oportunidade que Deus nos deu. Nós temos quase que uma obrigação de agradar as pessoas que nós convivemos. Eu acho tão interessante que tem pessoas que agradam todo mundo, né? Agrada o padeiro, agrada o gerente do banco, agrada... E chega em casa, aí sai na rua, é uma beleza. Minha mãe que falava assim, né? Seu pai é muito bonitinho, né? Todo mundo acha que eu que sou louca, que ele é tão bonzinho e como que eu reclamo dele, né? Mais ou menos isso. Porque quantas vezes a gente tem uma doce comunicação com tantas pessoas estranhas. Não está errado isso. Mas quando nós chegamos na nossa casa, esse doce azeda, né? E depois que talhou, não adianta mexer, né? Tem uma frase que fala esse leite, depois que talha, você não adianta ficar mexendo que não vai resolver. Mas pela graça de Jesus, vamos fazer uma colhada boa nesse negócio aí, vamos engolir. Ou seja, nós precisamos agradar mais as pessoas. E nós sabemos o que fazer. Um dia desse eu estava brincando lá em casa, né? A Nath falou, eu falei, eu estava com vontade de comer aquele pão de iogurte lá, que tem lá naquele, lá perto do Cofesa, lá embaixo, né? Ela falou, nossa, por que você não levanta cedo? Vai lá e compra, aproveita e compra um bolo de laranja. Aí eu falei, isso, e passa na floricultura, compra flores, chega aqui, te acorda, nós tomamos um café juntos. Isso mesmo. Bom, né? É impossível fazer isso? Não é tão fácil, não. Às vezes a gente faz tanta coisa, vai em tanto lugar, perde tanto tempo. Ela está esperando ainda, viu, gente? Quem sabe essa semana, depois dessa, né? Eu ainda estou com vontade de comer o pão. Então a gente pode fazer certas coisas, agradar um pouco o outro, né? Ter mais paciência. Casamento é isso, né? Relacionamento é isso. É você servir o outro. Você está ali para servir. Nós convivemos com as pessoas. Se você lembrar o texto de Efésios, fala, sede servos uns dos outros. Lá é uma regra geral. Depois que ele começa dizendo daquela lista, maridos, amai, esposas, sede submissas. Mas a primeira parte do versículo diz, sede servos uns dos outros. É uma lei geral. Nós precisamos servir uns aos outros. Tratar muito bem. Aprender a cuidar das pessoas. Portanto, nós precisamos então fazer coisas boas, agradar as pessoas, e temos que tomar cuidado. Pense antes de fazer uma promessa, né? Não basta apenas prometer e prometer. Nós precisamos fazer as coisas. Eu não sei quem tem esse costume, mas às vezes as pessoas caem por esse lado, né? De prometer as coisas e não cumprir. Esse interesse nos outros, ter interesse nos outros. Preocupar mais com o que fazer pelos outros. E essa palavra, cultivar a alegria. Cultivar a alegria. Aquele que conhece Jesus, o fruto do Espírito é... Qual que é a primeira palavra? Alegria, não é? Cultivar a alegria. Compartilhar essa alegria. Em primeiro lugar, então, nós precisamos ter cuidado com o que falamos e como falamos. Em segundo lugar, precisamos nunca perder oportunidades de dizer coisas boas, animadoras às pessoas que nós convivemos. Em terceiro lugar, para que haja uma comunicação saudável em amor,
nós precisamos da palavra de Deus como centro da nossa comunicação. Aqui poderia ser até uma segunda mensagem. Provavelmente nós iremos falar mais nisso. Se você pudesse dizer, a minha família precisa do culto doméstico. A minha família precisa de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia. Olha essa frase que eu encontrei num livro. Não há mais tempo para a leitura da Bíblia. A dois ou em família. As orações tornaram-se mais circunstanciais e individuais. O culto doméstico é praticado por menos de 5% dos lares crentes. A prática religiosa ficou mais restrita aos templos. Eu não sei o quanto a gente pode dizer que é verdade essa estatística, quanto ela está correta ou não. Mas eu acho que ele não vai perder muito, não. Na tal correria, nós conversamos sobre muitas coisas, mas infelizmente, como eu disse que nós estamos nessa tal era de tanta comunicação, nós nos isolamos na comunicação, né? Cada um fica num cômodo da casa, com computador, com celular, comunicando não sei com quem, fazendo não sei o quê, mas é difícil falar. Aquela roda, né? Sentar para conversar em família. Difícil isso, não? Uma vez eu vi uma imagem, uma roda bem grande assim numa rua, daquelas cadeiras de fio, um monte de gente. Aí estava escrito, no meu tempo o grupo do WhatsApp era assim, 12, 13 pessoas sentadas, conversando, uma falava uma frase, a outra falava outra coisa. Era um grupo de pessoas conversando, e passavam horas e horas. Hoje as pessoas passam horas e horas. Olha lá no celular, né? Mensagem de cá, mensagem de lá. Acho que tem grupo até de Marte. A pessoa está lá comunicando com extraterrestre. Mas às vezes você quer conversar com alguém, desliga um pouco esse celular, né? E está almoçando, não para, né? Quem diria que um dia a comunicação ia atrapalhar a comunicação? É isso que acontece. Ainda diz aqui, não está ali no slide, mas ainda diz aqui no texto que eu tenho, diz o seguinte: Deus tornou-se um ser raramente citado ou buscado no lar. Conhecido, sim, mas pouco usado. Nos distanciamos de Deus. Por racionalizarmos todos os acontecimentos, não enxergamos sua atuação em nossas vidas. Os problemas domésticos estão sendo resolvidos cada vez mais racionalizados, ou seja, de forma racional, né? É a faculdade, tem que pagar isso, tem que levar isso, tem que fazer aquilo. Deus fora da equação. Como nós falamos hoje cedo, muita ansiedade existe hoje porque Deus está fora da equação. Resolvemos os problemas. Quando já não dá mais, chama Deus. Como dizia na lição, né? Quando o médico chega para você e fala, olha, agora só Deus. O que você sabe? O que ele está querendo dizer? Você vai morrer. Acabou a esperança. Mas como nós falamos hoje cedo, não. Só Deus o tempo todo. Por que nós tiramos Deus das conversas? Conversar sobre escola, conversar sobre trabalho, conversar sobre a televisão. Como uma família cristã, Deus precisa estar presente. Então a minha família precisa de uma comunicação saudável, de atos de amor. Para isso ela precisa estar cheia da palavra de Deus. O culto precisa existir na nossa casa. Quando eu disse da roda de conversas, né?
para você ver a dificuldade. Se hoje a gente não consegue nem fazer uma roda de conversas, para conversar as coisas do dia a dia, para perguntar para um filho como está, como que não está, imagine a gente sentar junto para não mecanicamente fazer uma oração, uma leitura de um versículo, mas para estudar a Bíblia e cada um falar uma parte da Bíblia, fazer um culto realmente nas casas. Família precisa então, irmãos, de uma comunicação saudável. Para que haja uma comunicação saudável, nós precisamos resgatar na nossa casa a palavra de Deus. E a família precisa de muita coisa. E o nosso desejo é que nesse mês que passa tão rapidamente, né? Mas que a gente possa ouvir algumas mensagens, orar, questionar algumas coisas. Não simplesmente se conformar, a vida é assim mesmo, mas que possamos tomar decisões e, pela graça de Deus, ter uma família abençoada, buscar a presença de Deus no nosso lar. Vamos ficar em pé, nós vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor. Nós pedimos ao Senhor pela nossa vida. Ó Deus, que o Senhor Deus esteja abençoando cada um de nós. O papel que nós representamos no nosso lar, ó Deus, não pode ser esquecido. Dá-nos um compromisso, ó Deus. Um compromisso cristão, ó Deus, está em nós buscarmos viver bem na família que o Senhor Deus mesmo nos deu. E estar cumprindo o nosso papel. E principalmente, ó Deus, o Senhor nos ajude. Começando na forma de expressarmos, de falarmos uns com os outros, de tratarmos uns aos outros, ó Deus. Que haja mais paz no nosso coração, que haja amor nas nossas palavras. E que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, para que em todo tempo nós estejamos confiando no Senhor, ó Deus. E que o Senhor Deus esteja sempre presente na nossa casa, ó Deus. Nas nossas conversas, nas nossas orações, ó Deus. Para isso que nós te pedimos. Que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça. Oramos em nome de Jesus. Amém.